Fala, minha gente, como é que vocês estão? Hoje a gente vai desvendar aqui um dos maiores mistérios do universo de Star Wars. Toda vez que a gente olha naquele mapa clássico da galáxia de Star Wars, a gente percebe uma coisa muito bizarra. O lado leste é super povoado, é cheio de rotas, planetas conhecidos e comércio. Só que aí no lado oeste, o lado oeste ele é praticamente um borrão azul gigantesco, que a gente conhece como as regiões desconhecidas. Isso daí é insano, se você parar pra pensar. A gente tá falando aqui de uma galáxia onde as civilizações elas viajam pelo hiperespaço há mais de 25 mil anos. A República Galáctica teve tempo de sobra, tecnologia de ponta e milhares de naves de exploração para viajar e conhecer essas regiões com facilidade. Só que ainda assim, metade do mapa de Star Wars, ele continua um completo branco. Por que isso aconteceu, gente? Esse mistério, gente, ele não é culpa dos cartógrafos preguiçosos ou falta de coragem dos exploradores da galáxia. O buraco é muito mais embaixo. Tanto no cânon oficial quanto no universo expandido, os Legends, existem motivos sinistros que mantiveram metade da galáxia isolada do resto do mundo, entre aspas. Eu vou explicar pra vocês aqui de uma forma bem fácil da gente conseguir visualizar. Imagina que a gente tá saindo do miolo e indo pras bordas. Bem no centro de tudo a gente tem o que é chamado de o núcleo profundo da galáxia, o Deep Core. Essa região aí é um verdadeiro inferno cosmológico. É cheio de estrelas massivas, buracos negros e objetos densos esmagando um contra os outros ali constantemente. Navegar nesse lugar no Deep Core é um pesadelo tão grande que as rotas hiperespaciais aí elas mudam o tempo todo. Os computadores precisam atualizar elas constantemente. Para você ter uma ideia, os remanescentes do Império Galáctico escolheram essa região aí, o Deep Core, para se esconderem depois que o Palpatine perdeu a guerra lá na Batalha de Endor. Logo depois do núcleo profundo, a gente chega nos mundos do núcleo. Aqui sim a coisa muda totalmente. Essa, gente, é a região mais civilizada, rica e desenvolvida de todas. É aqui onde nasceram os humanos de Star Wars e várias outras espécies famosas que a gente conhece. Aqui, inclusive, é onde fica Coruscant, que é o coração político da galáxia. Conforme a gente vai afastando desse centro e indo em direção ao leste, a gente passa primeiro pelas colônias, a Orla Média e finalmente a gigantesca Orla Exterior. Historicamente, o governo galáctico de Star Wars, ele sempre foi focado ali especialmente no núcleo. Como as espécies mais poderosas surgiram lá, a exploração da galáxia ela foi totalmente direcionada para onde era mais fácil navegar. No mapa galáctico, existe também uma área aqui que é chamada de Afatia. Ela fica entre as duas maiores estradas do hiperespaço, a Rota Comercial Parlemiana e a Corrida Corelliana. Ambas, essas duas rotas, elas começaram em Coruscant e de lá elas vão rasgando o espaço em direção ao leste. A Fatia, gente, ela virou assim o grande motor econômico da galáxia. Ela recebe assim 90% da atenção da galáxia. Todos os investimentos, as frotas de exploração, quase tudo que é importante acontece lá. Enquanto isso, o lado oeste da galáxia, ele ficou completamente negligenciado. Mas por que ninguém simplesmente pegou uma nave e voou direto pro outro lado? É aqui, gente, que vai entrar os perigos reais. Em Star Wars, o hiperespaço não é uma dimensão vazia e segura onde você simplesmente corre em linha reta sem nenhuma preocupação. Qualquer objeto grande no espaço real, como, por exemplo, uma estrela ou um planeta, projeta o que a gente chama de uma sombra de massa no hiperespaço. Se uma nave bate em uma dessas sombras de massa, na velocidade da luz, ela é desintegrada instantaneamente. Por isso, viajar pelo espaço depende do que a gente chama de as rotas hiperespaciais naturais, que são ali caminhos que são livres dessas forças gravitacionais. Agora, o lado ocidental da galáxia, ele simplesmente não tem esses caminhos limpos. Ele é bloqueado por uma espécie de uma barreira física monumental, que é conhecida como a Grande Barreira do Hiperespaço. Segundo as teorias dentro do universo de Star Wars, as teorias dizem que essa barreira ela pode até mesmo não ser natural. Milênios atrás, segundo as teorias, é dito que uma espécie misteriosa com poderes divinos, os Celestiais, eles podem ter criado intencionalmente essa muralha de anomalias gravitacionais. Algumas pessoas dizem que é para proteger o resto da galáxia contra horrores antigos que são alimentados pelo lado sombrio. Já outros dizem que é para prender ameaças lá dentro. Para piorar, essa região aí ela sofreu uma catástrofe cósmica no passado. Uma reação em cadeia de supernovas destruiu o sistema
sistemas estelares inteiros, arremessando aí pedaços de planetas e asteroides a altíssimas velocidades pelo espaço. E o resultado final disso foi que o hiperespaço nas regiões desconhecidas, ela virou uma massa assim gigantesca que é instável e turbulenta. Um caminho que está totalmente seguro em uma semana, na outra semana pode te levar direto para o coração de uma estrela em colapso. Os computadores de navegação tradicionais, eles simplesmente não conseguem calcular os saltos rápidos o suficiente para sobreviver a essa bagunça gigantesca. Outro grande motivo para metade da galáxia continuar um mistério é que os dados de navegação eles são tratados em segredo de Estado ou tesouros corporativos. A Guilda dos Wookiees, por exemplo, ela guardava mapas secretos trancados, cara, a 7 chaves em cofres secretos lá em Kashyyyk. Esses mapas revelavam aí caminhos que muitos achavam que eram lendas. Durante as Guerras Clônicas mesmo, o controle desse planeta se tornou vital, exatamente por ele ser o ponto de encontro de várias dessas rotas misteriosas. No mercado negro aí, ou em lugares como o Castelo da Mascanata, esses dados, cara, valiam fortunas. Famílias ricas aí, como Santeca na época da Alta República, eles construíram impérios inteiros, cobrando pedágios para compartilhar caminhos que somente eles sabiam calcular graças a talentos que não podiam nem ser copiados por droides, de tão avançados que eram. Corporações gigantescas aí, como por exemplo a Federação do Comércio, eles escondiam suas descobertas aí para explorar os recursos sozinhos, impedindo que o resto da galáxia mapeasse o território secreto que eles descobriram. Para complicar, se uma rota não fosse constantemente atualizada, como eu já disse, ela simplesmente desaparecia dos registros em poucos anos devido ao movimento natural dos astros, e eles mudavam, cara, constantemente. Do ponto de vista político aqui agora, gente, a República Galáctica simplesmente nunca teve interesse real em gastar recursos para desbravar o lado oeste. O território que eles já tinham, que eles já controlavam, já era gigantesco e já era repleto de problemas. A orla exterior já era um lugar sem lei ali que era dominado por cartéis de piratas e sindicatos dos crimes como os Hutts. Eles já tinham mais problemas que eles conseguiam gerenciar. Para um senador lá em Coruscant gastar trilhões de créditos enviando frotas aí para morrer em um cemitério de estrelas instáveis simplesmente não fazia sentido no aspecto econômico. O lado leste da galáxia já tinha planetas o suficiente para colonizar. Um dos pouquíssimos caras na galáxia que realmente tiveram assim a coragem de desbravar o lado oeste da galáxia foi o próprio Palpatine durante a Era do Império. Sendo um Lord Sith ali profundamente conectado com o lado sombrio, Sidious Palpatine, ele sentiu uma espécie de um chamado ecoando do vazio absoluto do oeste. Ele sabia que lá, gente, tinha segredos antigos do Sith e fontes de poder puro que estavam escondidas além dessa muralha. Palpatine então fez uma aliança secreta com o Throne em troca de ajuda militar para os Chiss. O Throne ia fornecer dados de navegações super secretos dos Chiss. Palpatine então usou esses caminhos secretos dos Chiss para construir uma rede militar clandestina, vários assim estaleiros ocultos e bases de contingência, incluindo aí, por exemplo, o planeta Sith lá de Exegol. Ele escondeu essas rotas nos seus arquivos pessoais e ele mandava eliminar qualquer pessoa que descobrisse qualquer coisa sobre isso. Quando o Império Galáctico perdeu a guerra lá na Batalha de Jakku, os oficiais do alto escalão do Império, eles usaram essas coordenadas que eles encontraram, as coordenadas secretas de Palpatine, para fugir em direção a essas regiões desconhecidas. Longe dos olhos da Nova República, eles conseguiram lá, escondidinhos, se reorganizarem e criaram então a Primeira Ordem dentro do cânon de Star Wars. Mas deixa aí nos comentários, gente. O que vocês acharam sobre essa análise aí da galáxia de Star Wars? Com tanta galáxia não explorada que a gente tem na galáxia principal, pra mim, uma série, por exemplo, como a série da Ahsoka, onde a gente tá explorando a galáxia de Perídia, pra mim nem sequer faz sentido. A gente tem galáxia já o suficiente dentro da galáxia de Star Wars. Mas me diz aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso. E se você gostou do vídeo, cara, seja um explorador, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.